Olá, professor. Hoje você vai conhecer um pouco sobre o livro Cordel Adolescente Oxente, de Silvia Ortoff, uma das autoras mais importantes da literatura infanto-juvenil brasileira. Eu sou o Danilo e vou conversar com vocês sobre essa história divertida. Esse cordel narra uma história de amor como tantas que você conhece. Doralice é uma garota de 13 anos que vive de contar histórias nas páginas de seus cordéis. Doralice nos conta a desventura de Bertolina, uma garota que conheceu um cangaceiro por quem se apaixonou perdidamente. Em uma noite de luar, ele rouba o primeiro beijo de Bertolina. No encontro seguinte, antes que ele desse o segundo beijo, ela descobre que o cangaceiro não estava apaixonado. Ao final da narrativa, o leitor é surpreendido com a notícia de que Doralice e Bertolina são a mesma pessoa. Com certeza você terá excelentes motivos para indicar a leitura desse livro aos seus alunos, não é mesmo? Mas quem será essa autora que soube compor um cordel tão sensível e divertido que agrada a adultos e crianças? É Silvia Ortoff, uma das mais criativas escritoras de literatura infantil brasileira. Com certeza, você já deve ter lido alguma obra dela. Silvia nasceu no Rio de Janeiro em 3 de setembro de 1932. Ela fez cursos de mímica, desenho, pintura, arte dramática e teatro na escola Educação pelo Teatro em Paris. Publicou seu primeiro livro infantil em 1981. Escreveu cerca de 120 títulos para crianças e jovens, entre contos, peças teatrais e poesias. Suas obras receberam importantes premiações. Ela faleceu em 24 de julho de 1997 em Petrópolis. As ilustrações do livro possuem as cores e a atmosfera do Nordeste e, por isso, estabelecem um diálogo dinâmico e vivo com o texto, fazendo com que o leitor se deixe encantar pela magia das rimas. A responsável por esse trabalho também é nordestina e conhece bem a cultura local. Joana Lira é uma artista gráfica pernambucana. Ela realizou sua primeira exposição de pinturas e cerâmicas em 1997 em Recife. Mudou-se para São Paulo 2 anos depois, quando começou a trabalhar como ilustradora. É autora do livro Outros Carnavais, indicado ao Prêmio Jabuti de 2009, que trata da sua experiência de compor cenografia e a identidade visual do carnaval pernambucano. Essa história de amor contada em versos, na forma de cordel, gênero que nasceu no século XVI em Portugal e ganhou características típicas na região nordeste do Brasil, é uma boa oportunidade para trabalhar o tema autoconhecimento, sentimentos e emoções, e observar os processos de amadurecimento, bem como a relação de personagens com suas emoções e sentimentos, tais como o amor, como recomenda a BNCC. É ainda uma excelente oportunidade de entrar em contato com um gênero literário muito característico da literatura brasileira e com o trabalho de uma autora mulher num gênero, o cordel, com forte presença de autores homens. Pré-leitura. Oriente os alunos a lerem o texto de quarta capa. Nele, a personagem narradora se apresenta e conversa com o leitor, instigando a ler a sua história. Pergunte o que eles acham que lerão nas páginas do livro. Peça à turma uma pesquisa sobre o significado da palavra oxente, dividida pela autora em 2 partes para enfatizar a partícula O. Indicado para alunos dos 6º e 7º anos do ensino fundamental, esse livro permite múltiplas leituras e temos certeza de que você, professor, possui um repertório rico para abordar as diversas questões que o texto suscita. Porém, tomamos a liberdade de sugerir atividades de vários componentes curriculares para você explorar ainda mais o texto em sala de aula. Todas elas estão em consonância com o que recomenda a Base Nacional Comum Curricular, que prioriza a formação de um leitor fruidor. Este leitor deve ser capaz de reconhecer diferentes maneiras de ser, pensar, reagir, sentir e, pelo confronto com o que é diverso, desenvolver uma atitude de valorização e de respeito pela diversidade. É da formação desse leitor que estamos falando quando propomos atividades que abordam as práticas de linguagem associadas a vários campos de atuação, em especial o artístico-literário, descritos na BNCC. Pós-leitura. Língua portuguesa.
A literatura de cordel foi por muito tempo um gênero produzido principalmente por autores do gênero masculino. Hoje a situação é diferente, mas ainda há um grande caminho a percorrer. Desse modo, é relevante que Silvia Ortoff tenha dado voz a uma cordelista adolescente em seu livro. Divida os alunos em trios e peça que escolham uma mulher importante para a história do Brasil. Em seguida, solicite a criação de um poema rimado e com métrica, contando a história dessa mulher. Geografia. Peça aos alunos que encontrem no poema trechos que situam a história do Nordeste e, nas ilustrações, elementos que fazem referência à paisagem nordestina. Oriente os alunos a pesquisarem os motivos que levam à desertificação de algumas áreas do Nordeste. Divida a sala em 4 grupos e peça a cada um que pesquise um tema. 1. Razão climática da desertificação. 2. Responsabilidade do ser humano na desertificação. 3. Alternativas para melhorar a situação das pessoas que sofrem com a seca. E 4. Autores brasileiros que trabalham a temática da seca na literatura e na pintura. Depois, em dia combinado, cada grupo deve apresentar o resultado de sua pesquisa. Eu espero que a experiência com seus alunos seja tão rica e divertida quanto o Cordel Adolescente Oxente. Bom trabalho!